Parabéns pela vitória. Diniz, você com a vitória de hoje, né, e a não derrota, evidentemente, chega a uma sequência importante de jogos invicto, né? São 14 jogos invicto no Campeonato Brasileiro. E se eu não me engano, a última vez que o São Paulo atingiu uma marca tão expressiva nessa questão foi em 2008, e o São Paulo foi campeão brasileiro naquele ano. Como é que você e o time em geral recebem essa marca e trabalham com ela de uma forma com mais responsabilidade, um motivador a mais para a continuidade da temporada, ainda mais sendo comparado, pelo menos em números, com o ano em que o São Paulo foi campeão brasileiro? Então, boa noite. A gente não está preso a esse tipo de marca, chega mais para mim quando tem entrevista coletiva. O que a gente tem que olhar para o nosso campeonato e para os nossos adversários. Eu acho que a equipe já tinha jogado bem contra o Ceará, mereceu vencer. E hoje, de novo, mereceu a vitória, principalmente pelo segundo tempo. Foi muito contundente, foi agressiva, correu do começo ao final do jogo. E é isso para a gente que é importante. Então, a gente está preocupado com esse campeonato, não com os campeonatos que passaram. Vale, Rádio Bandeirantes. Fernando Diniz, boa noite. Eu queria que você falasse a respeito do Reinaldo, né? Apesar dos 2 gols do Luciano na partida, o Reinaldo participou das 3 jogadas. É um cara que completou 250 jogos, né, com a camisa do São Paulo e tem uma trajetória, né, de volta por cima no tricolor e acho que vive o melhor momento com você no comando. Qual a importância do Reinaldo? Você enxerga ele como uma das principais armas ofensivas do São Paulo? Como é que é trabalhar com esse jogador que cria essa identidade, né, cada vez mais aí com o torcedor são paulino? Então, o Reinaldo sempre, para mim, vai ser citado como exemplo de superação. É muito difícil um jogador começar como ele começou no São Paulo e conseguir dar a volta por cima no mesmo time. Então ele é uma grande referência para nós todos e ele não foi bem só na parte ofensiva, ele tem ido bem também na parte defensiva. Além de ser uma liderança técnica do time, é uma liderança na gestão do grupo. Então ele é um jogador muito importante e o Reinaldo é um cara que está entre os melhores laterais esquerdos do Brasil, com certeza. E tem que seguir a carreira dele. Ele tem 30 anos, é um cara que pode postular a qualquer momento aí uma chance na seleção também. Marcelo Lima, Rádio Energia. Diniz, boa noite. Você disse recentemente que o São Paulo encontra dificuldades quando enfrenta adversários que jogam mais fechados, né? E vem sendo assim. Foi assim contra o Vasco, o Ceará hoje no primeiro tempo, principalmente, o time encontrou algumas dificuldades. No segundo tempo conseguiu marcar o gol que abriu a equipe do Bahia, dando mais espaços para que o São Paulo pudesse produzir o placar. Mas você não consegue treinar a equipe, né? Pelo menos pela maratona que o São Paulo vem tendo nos últimos tempos. Como é que você faz para tentar mudar essa questão de enfrentar times retrancados? É só na conversa mesmo, porque na prática não tem como no dia a dia, né, para mudar isso. Marcelo, boa noite. Obrigado pela pergunta. Quando eu falo que não é o São Paulo que tem dificuldade de jogar contra a linha baixa, todas as equipes que jogam contra a linha baixa, se um time tem bons jogadores e um bom treinador, é difícil. Então hoje também é um jogo difícil, o Bahia tem esse treinador, assim como o Guto no Ceará. Então todos os times têm esse tipo de dificuldade, mas a gente não é que a gente tem um pouco de tempo para treinar, a gente treina, não é só conversa. Tem pouco tempo, mas a gente usou ontem não só para recrear, para treinar alguma coisa, mostra vídeo. E a gente tem uma base de treinamentos para esse tipo de questão. Então a gente tem movimentos coordenados, quando a gente tem tempo para treinar eles ficam mais afinados, mas a equipe sabe jogar contra a linha baixa. É que é difícil você jogar contra adversários que marcam muito atrás. Então hoje a gente conseguiu, no primeiro tempo já tinha produzido alguma chance, no segundo tempo a gente jogou bem, já voltou para o segundo tempo muito agressivo, tomamos alguns riscos bem calculados, que também já estavam treinados, caso a gente tivesse algum tipo de dificuldade nesse sentido. A gente criou inúmeras situações de gol. Mesmo antes de fazer o primeiro gol, a gente já tinha produzido muitas boas chegadas pelos lados, chutes de fora da área, então era uma questão de tempo, o gol estava amadurecendo e ele acabou saindo. Depois, concordo com você, que o Bahia teve que naturalmente sair um pouco mais e a gente teve um pouco mais de espaço para jogar.
Guilherme Pradella, CBN. Tudo bom, Diniz? Boa noite. Eu queria que você compartilhasse, se possível, algumas informações que às vezes a gente não tem muito acesso, que é com relação a desgaste físico de jogadores. A gente vê, às vezes, algumas pessoas falando, poxa, São Paulo parece que está cansado, o time não está rendendo, mas a gente não tem os dados que vocês têm, né, que é de desgaste, aqueles exames de sangue que são feitos, nem a quilometragem que os jogadores percorrem durante as partidas. Então eu queria que você falasse como é que está fisicamente o elenco do São Paulo. Existe, de fato, um desgaste físico dos jogadores ou isso está dentro de uma normalidade para vocês? Então, Pradella, eu vou mais uma vez falar, que eu já falei sobre isso. A gente tem mania de analisar um jogador de futebol por aquilo que ele é na sua parte biológica. E eu não trabalho assim, nunca trabalhei. Como é que vai falar que o time está cansado se chega no segundo tempo do jogo, ele só aumenta o ritmo e a aceleração? E quando empatou com o Ceará, da mesma forma. A gente jogou em cima, tentando fazer gol o jogo todo, com um desgaste de viagem, com campos mais secos e mais altos, que é uma estratégia que os times usam contra nós. Então, pelo que está acontecendo no jogo, não é que hoje ganhou de 3-1 e o time mostrou que não tem isso do cansaço. O time está correndo, está produzindo muito, é um time que tem, provavelmente seja o menor índice de lesão do campeonato. Então, a parte física do time ela está muito boa, mas não pelos números de GPS. Isso aí é um dado, é uma maneira de reduzir muito aquilo que é a condição de um jogador dentro do campo. Os dados de GPS dos nossos jogadores eles são muito altos. Os jogadores correm muito, o jogador que corre em média de 12, 13 km por jogo e dobra jogo e não machuca e produz cada vez mais. Esse mesmo questionamento já aconteceu no caso do Daniel, que se coloca, que se hoje o resultado de repente empata ou perde, volta a todos esses questionamentos que está muito longe da realidade, muito longe da verdade. A gente tem que procurar analisar o futebol de uma maneira mais profunda e não por conta daquilo que um resultado ou outro ele apresenta. Para mim não tem sentido fazer os questionamentos da parte física, muito pelo contrário, tinha que fazer assim, como o time do São Paulo corre, como que eles suportam, como que eles machucam um pouco. É isso que devia estar sendo falado. Mas quando tem uma intercorrência, o time faz todos esses jogos sem perder. Quando tem uma intercorrência que empata, quando achava que o lado de fora, os questionamentos aqui não era para ter empatado, tinha que ter vencido, a gente volta com as mesmas questões. Então, assim, eu espero que daqui para frente, tomara que não aconteça, ter um resultado adverso, a gente vai trabalhar muito para conseguir as vitórias e avançar com o time nas duas competições e conquistar os títulos que todo mundo quer. Mas não é a questão física. O time ele corre muito e o time, quando a gente acha que alguém está precisando de algum desgaste, a gente faz. Eu não sou um cara que trabalha por essa norma comum de que um jogador correu 2, 3 jogos seguidos, aí não pode mais jogar. Não é isso que acontece. Tem jogadores que jogam uma partida só e se sente muito cansado e tem que sair. Tem jogador que está jogando 10, 12 partidas seguidas e está bem para jogar. Felipe Ruiz, TV Globo. Boa noite, Diniz. Estávamos fazendo a transmissão do jogo aqui e foi possível ver que o São Paulo demorou um pouco mais para voltar para o segundo tempo. O Bahia já estava todo posicionado e o São Paulo demorou 17 minutos ali. Queria saber de você como foi a conversa, até porque você mudou peças, né? Você colocou o Luan para a zaga. Então, como foi a conversa? Se realmente teve um tempo de ajuste maior? E foi o segundo jogo que você colocou o Luan no intervalo na zaga e deu resultado. O São Paulo melhorou o rendimento no segundo tempo. É algo que você pensa, tem em mente, já para sair contra times que talvez joguem mais atrás, como foi levantado na coletiva? Isso é uma coisa que pode acontecer, sempre está na minha mente, mas em princípio não é isso que a gente está fazendo. É uma alternativa que a gente tem. O Luan joga bem como zagueiro, joga bem atrás, joga bem na posição dele. Se jogar um pouquinho mais à frente, segundo volante também joga. Se um dia precisar botar ele na lateral, ele está treinado para jogar. Então, é do conhecimento de todos que eu gosto que os jogadores joguem mais de uma posição e eles treinam para jogar em mais de uma posição, quase que todos. Então, não é uma rotina de treinamento que a gente tem e hoje, assim, a situação que apareceu, eu achei que essa era uma das alternativas que a gente tinha em termos de mudança de peça para a gente melhorar a nossa condição de criação. Mas o time também estava jogando bem no primeiro tempo, tanto o Juan Fran quanto o Léo estavam fazendo boas partidas. Então, assim, a gente não é uma questão de melhorar o time com aquilo que a gente tem nas mãos e hoje acabou tendo um resultado bastante positivo. Obrigado, gente. Fechamos aqui a coletiva com o Diniz.